Hoje vamos falar simplesmente sobre inovação em cinema de terror. Olá, meu nome é Helena, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui falamos sobre filmes e séries, entretenimento e rotina. E hoje nós vamos conversar sobre o filme Entrevista com o Demônio, que acabou de entrar em cartaz nos cinemas e eu já fui assistir, e esse eu ainda fui assistir sozinha no cinema, ok? Muito forte e corajosa. Eu vou falar sobre esse filme sem spoilers, porque eu acho que não tem condição de entregar o que acontece em um filme de terror. Aí realmente estraga toda a graça. E eu acho que tem como a gente entrar nas problemáticas do filme sem revelar o que acontece na grande plot dele. Então vamos nessa. Aqui nós temos a clássica linha do tempo que se passa em 1970, como a gente já sabe. É muito comum para filmes de terror eles se tratarem aí de linhas do tempo mais antigas, onde a gente acompanha a história de Jack Delroy, um homem que ele trabalha com um programa de televisão há muito tempo. Ele é tipo um apresentador de talk show, mas um dia a esposa dele, quem ele ama muito, que é a Madeline, ela fica com câncer e aí ela vem a falecer. E quando isso acontece, ele fica muito triste, muito mal, muito desanimado. E aí o programa também começa a decair e ele continua trabalhando lá, mas ele tem que arranjar um jeito de sustentar a audiência do programa para que ele continue no ar. Jack Delroy é interpretado por David Dastmalchian. Eu acho que é assim que fala, esse realmente foi um dos nomes mais difíceis que eu já precisei passar para vocês aqui no YouTube. E aí, como a gente acompanha a história do Jack Delroy nessa saga que eu contei para vocês? É no formato found footage. Você sabe o que é? Se você não sabe, vem comigo que eu vou trazer a definição do Wikipedia aqui na sua mão. Found footage é um gênero de filme surgido nos anos de 1980. Trata-se de um filme se passando por um documentário filmado com uma simples câmera de filmar. Muitas vezes o estilo é usado para filmes de terror. Até hoje, o estilo faz sucesso. O que eu quero dizer com isso é, você que está assistindo esse filme vai ver ele basicamente como o telespectador do programa dele assiste. Ou seja, você vai ver aquelas transições passando na tela assim, que nem acontece na televisão. Vai ter a pessoa quebrando a quarta parede e olhando bem fixamente na sua cara. Acontece. Então aqui já é inovador e revolucionário porque não tem a boa e velha casa mal assombrada, não tem porão, não tem nada disso. E ao mesmo tempo a gente vê que o filme segue fórmulas comuns que já fazem sucesso, como um filme de época, né? Época assim, 1970, e no formato de found footage. Aí o que acontece? No ápice do Jack Delroy de recuperar a audiência dele, ele faz um programa especial de Halloween. E aí nesse programa ele vai chamar um monte de gente que vai trazer esse quê de terror. Então tem um homem que ele é médium e que ele consegue sentir presenças, então ele fala: alguém aqui da plateia conhece um tal de Edward? Aí alguém da plateia fala que conhece, aí tem toda aquela comoção. Então um dos convidados é essa pessoa que ele traz. Um outro convidado que ele tem também é um homem que a função dele é ser um chato pra carai. Brincadeira. Mas a função do cara é ser uma dessas pessoas que investiga se realmente existe uma assombração ali ou se tá tudo sendo um grande espetáculo, uma grande farsa. Mas acontece que ele é um personagem excessivamente irritante. Eu acredito que essa era realmente a proposta. Eu queria socar a cara dele em boa parte do filme. E aí, a terceira convidada da noite é uma parapsicóloga chamada June, que está lá como guardiã de uma menina chamada Lily. A Lily vivia com uma seita satânica, e essa seita satânica teve um suicídio coletivo, todo mundo se matou, mas a menina sobreviveu. E aí não sabem se ela sobreviveu de propósito, como um jeito que o pessoal queria de deixar uma representante na Terra, ou se realmente calhou de ser um milagre e ela sobreviver. Porque, enfim, lá nessa seita satânica, eles botaram todo mundo pra passar gasolina no próprio corpo e depois atearam fogo. E aí, a querida da Lily, um doce, tinha que ver, uma menina tão docinha, ela saiu dessa casa com um demônio dentro dela. Ela chama ele de Senhor Torto. E aí, vez ou outra, a parapsicóloga June ajuda ela a convocar o Senhor Torto. E aí elas sabem chamar ele ou mandar ele embora igual um animal de estimação. Gente, assim, que coisa de doido. Primeiro que eu não seria uma parapsicóloga nunca na minha vida. E segundo que isso, minha filha? Exorciza logo essa garota. Manda esse diabo embora, vai ficar
criando o diabo, cria cachorro, cria gato, cria coelho, que nem minha irmã inventou de criar coelho, vai criar demônio, tá maluco? Mas tá bom, agora que eu já passei do enredo, vou contar um pouco pra vocês sobre discussões que a gente tem acerca desse filme. Uma coisa que eu achei muito nítida e muito interessante, assim, é que ali o Jack tem 2 convidados no programa dele, que são pessoas que acreditam em coisas paranormais, mediunidade, e tem um outro convidado que não acredita. E aí existe um claro desconforto criado a todo momento ali no talk show, e eu fiquei refletindo sobre como em partes isso é real, quantas vezes a gente já não viu desconfortos, como por exemplo, um exemplo que é lógico que o filme não pensou nisso, mas é só para mostrar para vocês como de fato acontece, que foi no programa do Danilo Gentili. Vocês viram que o Danilo Gentili estava entrevistando o Rodrigo Góes, e o Rodrigo Góes tem uma treta com o Paulo Musi, e aí, enquanto ele estava entrevistando o Rodrigo Góes, o Paulo Musi entrou no palco porque o Danilo convidou. E assim, é lógico que o Rodrigo é um queridaço. Ah, grande amigo, vive na minha casa. Brincadeira, não vive. Nem conheço pessoalmente. Mas o Rodrigo, ele foi muito gentil, conduziu tudo ali naquele momento muito bem, mas tinha de tudo pra ter uma torta de climão. Enfim, essas coisas acontecem. Um outro exemplo disso foi com o programa da Ellen DeGeneres, que inclusive foi o que levou ele e de arrasta, acabar. Se você não sabe qual é a treta da Ellen DeGeneres, procura aí. Entrevista Ellen DeGeneres e Dakota Johnson, que é a moça de 50 tons de cinza, que vocês vão entender, vocês vão descobrir qual é esse desconforto que eu estou falando. Enfim, para além disso, que o filme traz como uma coisa muito real, que acontece de fato, e eles mostram ali, dá pra ver também o claro desespero até que ponto uma pessoa chega para manter a audiência. E isso a gente não vê desde influenciadores fazendo umas coisas sem noção na internet, até outras pessoas realmente na televisão fazendo e falando as coisas mais absurdas, buscando desesperadamente por atenção, porque é essa atenção que vai manter o sustento da pessoa. Entrevista com o Demônio basicamente é uma grande reflexão sobre isso. O que eu achei interessante também é que, dada a condução do filme, ele te leva a pensar assim: e se você soubesse tudo que ia acontecer, tudo que vai dar ruim? Isso aqui nem é spoiler, gente, é um filme de terror com possessão demoníaca. Você acha que não vai dar ruim em algum momento? É lógico que vai dar ruim. Mas se você soubesse que em algum momento as coisas iam desandar, mas que talvez isso te desse sucesso, você ia continuar nesse caminho? Eu tenho uma escala pessoal de filmes de terror que já me deram muito medo, como por exemplo, sendo o que mais me deu medo, eu acho que foi Atividade Paranormal 1 e Invocação do Mal. E filmes que me deram um pouco menos de medo, mas que ainda assim eu gostei muito, são mais recentes, que é o Sorria e o Fale Comigo. Esse não dá tanto medo quanto nenhum desses. Eu acho que a proposta dele não é ser esse terror super pesado. Na verdade, eu acho que esse filme, ele tem um dom muito interessante de te ambientar no local que está acontecendo. Então eu realmente me senti assim, uma espectadora do talk show do Jack. Eu achei assim, é aí que entra a parte inovadora e revolucionária. Assim como todo programa de televisão, o Jack faz algumas pausas na condução do programa, porque você precisa mostrar os comerciais que tem o peso ali dos patrocinadores, que precisam ter tempo de tela. E toda vez que tinha um comercial, eu ficava: eu preciso de mais! Eu preciso saber o que acontece! E aí é lógico, o filme mostra o que está acontecendo ali no palco, no lugar da gravação, enquanto eles estão no comercial, mas o que acontece mesmo, todo o clímax do filme, é quando eles estão no ar. E que filme de terror que você já viu que fez isso? Eu nunca vi. Se você já viu algum desse tipo, coloca aqui nos comentários, inclusive. E cara, é muito legal porque, por ser um talk show e um programa que tá passando na televisão, ele tem momentos de humor. Então, eu estava assistindo esse filme no cinema e as pessoas se riam. E quando era aquele momento em que a audiência tá batendo palma e que o pessoal do palco fica só sorrindo assim, ó, esperando a palma passar, o pessoal do cinema aproveitava pra comentar alguma coisa. Eu normalmente sou a chatona do cinema, que todo mundo tem que ficar em absoluto silêncio, mas eu acho que a gente estava realmente
infiltrados, assim, ambientados em um clima de talk show. Então, ali coube, tá? E eu sou uma pessoa que se assusta muito com filmes. Então, se qualquer coisinha que acontecer, mesmo quando o filme já está anunciando, tipo, vem aí um jump scare, eu ainda assim pulo da cadeira. Eu não tive nenhum com Entrevista com o Demônio. Do tanto que esse filme, ele inova. É lógico que você vai sentir medo da possessão demoníaca. É lógico que você vai ficar com algumas dúvidas em alguns momentos, porque já tem a presença daquele homem que está ali para questionar o que é real, o que não é, porque ele é um especialista em desvendar farsas que deveriam ser assombrações, mas na verdade não são. A presença desse homem, de fato, te faz questionar o que o filme tá tentando te enganar e o que ele não está. Em alguns momentos, isso aqui é mais legal. O filme realmente consegue enganar todo mundo de maneira muito manipulada, em outros momentos não. Então, assim, você fica o tempo todo na balança, tipo, isso aqui é real, isso não é, esse cara é um chato, mas ao mesmo tempo, será que ele não tá certo? Cara, que dualidade que foi criando a todo momento, que eu achei incrível. Simplesmente assistam Entrevista com o Demônio hoje nos cinemas ou quem sabe em breve em algum streaming. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque aqui tem conteúdo toda semana. E não se esquece também de dar um like aqui embaixo, porque isso é muito importante, vai dar uma forcinha aqui no canal e eu agradeço se você me ajudar. Bom, gente, filme de terror não tem muito o que elaborar, não. Assim, a gente vai falar do enredo, a gente vai falar da problemática, a gente vai entrar um pouco nas discussões, a gente vai criticar um pouco, mas assim, não vai ser um filme indicado ao Oscar. Terror nem vai parar no Oscar direito. Então a gente fica por aqui, assistam o filme porque ele é bom e a gente se vê em um próximo conteúdo, combinado? Então beleza, meus queridos, um beijo. Ei, coisa boa, manda beijo pra mãe, manda beijo pra família, coisa boa, com Deus, tchau, tchau.